Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o impacto da internet na natureza. O vídeo está um pouquinho atrasado, geralmente eu faço um vídeo a cada semana, mas infelizmente o Covid atingiu o meu núcleo familiar e eu quis me ausentar por esses dias. Mas voltando ao assunto, hoje é praticamente impossível viver sem internet, né? A gente usa a internet para tudo. Usa para fazer negócio, compras online, entretenimento, comunicação, a gente troca mensagem via WhatsApp, e-mail. E não tem idade, né? Desde criancinhas até idosos fazem uso dessa tecnologia. Mas muitas vezes nós desconhecemos os impactos que o uso da internet traz na natureza, porque desconhecemos as necessidades energéticas para que a gente tenha acesso a essa tecnologia e as consequências no aquecimento global pelo uso da internet. Para falar a verdade, até um pouco mais de um ano, esse assunto era desconhecido para mim. Até eu me deparar com um texto do professor João Fernandes de Teixeira, que é um professor da UFSCar, da PUC de São Paulo e da Unesp, 3 universidades bem importantes de São Paulo. E esse texto se chama O Avesso da Tecnologia e ele tem um viés mais filosófico. E eu resolvi fazer uma pesquisa de outras fontes, de empresas de tecnologia que falassem sobre o assunto, e eu me deparei com um texto de uma empresa chamada Tecmundo. E eu achei bem interessante os dados que ele trazia sobre o uso dos recursos naturais pelo uso da internet. Então, vamos comentar os dois textos. Então, pessoal, antes de falar sobre os dois textos, eu tenho a participação de Cris. Cris é minha filha e ela quer dizer para vocês o que é que ela gosta de usar na internet. Então, Cris, o que é que você gosta de usar na internet? Eu gosto de usar o WhatsApp. E o que mais? YouTube, jogos, mandar carinha e mensagem. Tá vendo? Ó, internet não tem idade. Então, o que é que o professor Teixeira fala no texto dele? Ele diz que os gigantes das redes sociais e do armazenamento de dados, eles enfrentam uma série de problemas que até agora têm sido habilmente mantidos ocultos em seus bastidores. Um deles é a crescente necessidade energética criada pela expansão da internet. Manter os servidores da Google ligados e resfriados consome o equivalente à iluminação da cidade de Los Angeles. Recentemente, esses servidores foram acomodados no fundo do oceano como uma tentativa de diminuir os custos de refrigeração e aumentar sua segurança. Então, trazendo um pouco dos dados da Tecmundo, você já pensou quanto a utilização da internet pode contribuir com a destruição da natureza e o abuso do uso de fontes de energias renováveis ou não? Bom, não é difícil imaginar que a internet consuma uma quantidade exorbitante de energia elétrica para a web continuar trabalhando 24 horas por dia e 365 dias por ano. Em 2011, a internet utilizava aproximadamente 2% de toda a energia elétrica produzida no planeta. De acordo com um estudo feito pelo Conselho de Defesa de Recursos Naturais, apenas nos Estados Unidos, os servidores de internet consumiram nada menos que 91 bilhões de quilowatt-horas em 2013, o suficiente para manter acesas 103 milhões de lâmpadas de 100 watts durante o ano todo. A previsão para o consumo de eletricidade pelos servidores de internet em 2020 deve ser de 140 bilhões de kWh, o que seria o equivalente à produção de 51 usinas termoelétricas de carvão de tamanho médio. Além do mais, segundo o professor Teixeira, ele diz que a chegada da internet das coisas, o que é a internet das coisas? Prevê que os objetos no futuro vão se comunicar com a internet. E a internet das coisas já é uma coisa real, existe já cadeiras na academia que trata sobre a internet das coisas, já existe concurso para a universidade só para ministrar sobre a internet das coisas. Então, o professor Teixeira diz que a chegada da internet das coisas vai exigir mais gastos com eletricidade, que levará a um aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e descontrole do clima. Atualmente, a emissão de dióxido de carbono, que resulta do uso e manutenção dos dispositivos digitais, equivale à emissão produzida pela aviação comercial no mundo inteiro.
É claro que podemos utilizar outros meios mais limpos para gerar energia elétrica, né? Então, como é que funciona o armazenamento de dados segundo a empresa Tecmundo? Bom, eles começam falando que hoje existe a computação em nuvem, que todo mundo já conhece, né? Onde guardamos nossos arquivos na própria internet, sendo possível acessá-los de qualquer lugar que tenha uma conexão ativa. Mas a nuvem é composta por servidores reais e tão físicos quanto os nossos smartphones, que armazenam uma quantidade quase que inimaginável de dados de todos os tipos. Os servidores ficam nos data centers, que são estruturas parecidas com enormes galpões. A informação do mundo inteiro está lá. É lá que ficam as fotos que você coloca no Facebook, as músicas do Spotify, as informações que você lê no Wikipedia, os vídeos do YouTube. Imaginem só uma quantidade de servidores necessárias para armazenar absolutamente tudo que acessamos através da internet a qualquer momento. Para se ter ideia, em 2013, as transferências de dados feitas através da internet somavam cerca de 28 mil gigabytes por segundo, e é claro que esse valor já aumentou. Toda vez que precisamos acessar as informações que estão na internet, devemos acessar os servidores que utilizam energia elétrica. E essa quantidade imensa de dispositivos gera uma quantidade imensa de calor, que é um efeito colateral da maioria dos aparelhos eletrônicos, e que significa desperdício de energia elétrica. E sabe-se que os aparelhos eletrônicos sempre funcionam melhor em ambientes frios. Para diminuir o consumo de energia elétrica causado pelo uso da internet, a solução é criar maneiras para tornar mais eficiente o resfriamento dos servidores e diminuir o consumo de energia elétrica o máximo possível. Para isso, pode ser feita ilhas de calor e de frio para não misturar o ar frio que as máquinas recebem com o ar quente da saída dos galpões e acabar aquecendo ainda mais os dispositivos. A utilização de ilhas de calor e de frio, elas podem economizar até 25% da energia elétrica total usada. A internet, ela chegou para ficar, e de acordo com a empresa Tecmundo, só se houver uma catástrofe a nível cinematográfico, não vamos nos livrar dela por muitos e muitos anos. Ou seja, não adianta tentarmos podar sua utilização de alguma maneira, pois a emenda pode sair pior do que o soneto. De acordo com o professor Teixeira, uma maneira de diminuir o consumo de eletricidade necessário para manter os servidores em funcionamento seria limitar o número de imagens transmitidas na rede. Só que ninguém está disposto a estabelecer esse tipo de restrição, sobretudo depois que se descobriu o papel fundamental das imagens na propaganda. E o resultado é uma web cada vez mais imagética e uma enxurrada de poluição mental, segundo o professor. O professor Teixeira reporta uma entrevista com Tim Berners-Lee, que foi o criador da internet, onde ele declarou que a internet precisa ser reformada. Ele ressalta que um dos problemas é o excesso de informação que atualmente impede as pessoas de se comunicarem. Todos falam, mas ninguém ouve. Descartamos sem ler uma grande quantidade de informação que nos chega pelo WhatsApp e pelas redes sociais, sem nos darmos sequer o trabalho de lermos suas primeiras linhas. Como resultado, muitas vezes as pessoas se comportam nas conversas como se fossem surdas e perguntam pela informação em vários momentos, apesar de termos repetido várias vezes. O excesso de informação compromete a atenção e cria uma barreira que muitas vezes impede as pessoas de selecionarem as informações mais importantes que são descartadas de forma desapercebida em um fluxo incessante de informação. De acordo com o professor Teixeira, ele sugere diminuir a dependência da tecnologia e retomar os hábitos de leitura, silêncio e solidão. Particularmente falando, eu acho muito difícil diminuir essa dependência, principalmente agora nesse tempo de quarentena, onde as pessoas estão impossibilitadas de se verem, né, pelo isolamento social. Então, elas se comunicam através da internet, através de lives, videoconferências, né? Através do WhatsApp, utilizam muitas vezes os smartphones, os tablets, para uso de leitura, mas fica aqui uma pergunta, uma sugestão. Como é que a gente pode diminuir o uso da energia necessária para a utilização da internet como usuário, né? Por exemplo, na hora que eu vou publicar uma informação, será que ela vale a pena? Será que aquela imagem vai contribuir para a vida das pessoas? Então,
a gente pode utilizar a internet de uma maneira mais racional, né? De ficar só publicando e repassando informações de forma aleatória, sem contribuir muito para a vida das pessoas. Isso a nível de usuário, né? E vocês podem deixar sugestões de vocês, como é que a gente pode diminuir o uso de energia através da internet. Já em termos de tecnologia, são os engenheiros que serão os responsáveis por criar soluções para diminuir o uso de energia nos servidores. Fica aqui a reflexão, gostaria que vocês lessem as duas fontes, né, que eu trouxe aqui nesse vídeo, que é do professor João Fernandes Teixeira, O Avesso da Tecnologia, da editora Scala, e o texto da Tecmundo, que o nome do texto é: afinal, quanta energia elétrica a internet utiliza para funcionar?